Opa, vamos lá, né? Começando aqui o primeiro seminário. Primeiro, dar as boas-vindas a todos aí. Esses seminários, a ideia deles é cada professor falar a sua linha de pesquisa, o que faz, né? O que está fazendo, o que pensa para fazer para o futuro, né? Para que todos que queiram entrar agora no programa no BURN, né, no Programa de Biodiversidade e os Recursos Naturais, possam ter uma maneira fácil de saber, poder escolher o orientador, né, ou quem quer trabalhar, né? Esse ano a gente vai ter uma seleção diferente, né? A seleção ela vai ter que ser toda online, né, pelos motivos da pandemia. Então, ela vai ser um pouco diferente. Ela vai ter uma coisa... nós trocamos, ao invés de ter uma prova, porque seria muito difícil fazer uma prova online, né, da maneira que a gente costuma fazer, a gente agora vai fazer uma análise de currículo, como já era feito antes, e uma análise de projeto. Você teria um pré-projeto que apresentaria para a banca, né? Uma banca escolhida pelo colegiado e da comissão de seleção. Então, é interessante para os estudantes que estiverem interessados em ingressar no mestrado, né, no BURN, agora, para o ano de 2021, que conheçam bem os possíveis orientadores e, assim, poder montar o projeto, até entrar em contato com o orientador, conversar, né? Então, eu vou começar, tá? Primeiro, dar um oi aí, pessoal, aí a Ciara, a Natália, já estão aí online. Eu vou começar essa série, porque hoje é um dia interessante, especial, assim, para mim, porque é o Dia Mundial da Saúde Única, né, eu vou falar aqui um pouquinho do que é, mas é uma abordagem de saúde pública diferente, onde que o foco não é só o ser humano, né? Você pensa de uma maneira mais ampla. Então, a saúde única, ela preconiza que a saúde humana ela está interligada com a saúde dos animais domésticos e dos animais silvestres e do meio ambiente, né? Então, esse conceito é relativamente novo e ele mudou bastante a maneira que eu penso, né? As meninas aí que estão aí são minhas alunas, sabe que eu penso muito agora dessa maneira. Então, eu achei importante e achei legal e representativo, tá? Opa, então, o professor Rodrigo está aí também, né? Então, né, essas novas regras são importantes. E eu acho que vai ser muito mais proveitoso para a seleção do que uma prova, porque a prova, às vezes, você perde um bom estudante, uma estudante aí promissora, porque fica muito nervoso na hora da prova, né? Então, você vê ali, você vai ver se aquela pessoa realmente, né, o que ela quer como pesquisadora, né? Lembrando sempre que quando você faz uma pós-graduação estrito sensu, um mestrado, você está querendo ser um pesquisador, um cientista, né? Então, o projeto acho mais interessante. Bom, então eu vou tentar não fazer aquela palestrona clássica, eu vou falar umas loucuras aqui, às vezes vai ficar meio indo e voltando, mas vocês vão ver que vai funcionar bem. Bom, então vamos lá. Então, começando, né? Então, linhas de pesquisa. Essas linhas de pesquisa são dos professores, né? O BURN em si, ele tem linhas de pesquisa gerais, né? Então, essa linha de pesquisa seria específica do professor, tá? Então, a minha, eu coloco de maneira ampla biodiversidade e saúde, tá? Mas vocês vão ver que ela mexe muito com a entomologia, na verdade. Vamos lá. Pronto. Bom, primeiro, né, só retornando o que eu já adiantei aí, então hoje é o Dia da Saúde Única, né? Até procurei porque é comemorado no dia 3 de novembro, mas não achei, não. Mas
está em todo lado aí nas redes, né, no Twitter. Então, eu até peguei aí o cartazinho do CDC dos Estados Unidos, né, que o próprio CDC hoje, ele preconiza fortemente essa que a gente chama de abordagem de saúde única, né, a Organização Mundial da Saúde também, tá? Então, o que ele coloca aqui? Conectando a saúde humana, animal e ambiental, tá? Eu fiz até uma palestra no CIES, que falou das transições epidemiológicas, né, que a gente estaria na terceira transição, que seria a era das pandemias. Então, nós entramos na era das pandemias. Ninguém duvida disso, tá? E que estamos enfrentando a pior de todo, uma pior dos últimos tempos, né? Pior da era de quando a gente já tem medicamento, vamos falar assim, tá? Então, só lembrando, então, e nós vamos voltar nisso aqui, tem essa importância aqui. Bom, por que isso? Essa era das pandemias, ela está ligada principalmente às doenças zoonóticas. Tá? Por que isso? Porque quando a gente fala de doenças emergentes, elas são doenças novas ou doenças que antes elas existiam em pequena quantidade e de uma hora para outra expandem. Tá? Então, de maneira geral, essa figura aqui que eu tirei, depois eu vou mostrar de onde que eu tirei, ela exemplifica isso. Uma revisão, a revisão do Jones, que eu sempre falo, é muito boa essa revisão, eles pegaram 335 eventos de emergência de doença, né, entre 1940 e 2004. Então, eles viram que a maioria é zoonose, 60% é zoonose, e 70% dessas 60% são de animais silvestres. Né? Então, a interação com o meio selvagem, silvático, ele é muito forte, né? Então, o que essa figura mostra é isso, que os micro-organismos, os vírus, bactérias, protozoários, helmintos, fungos, eles fazem parte aqui da microbiota natural de todo animal, e são importantíssimos para a regulação de funções, para a dinâmica de população deles, né? É extremamente importante, né? E aí, as mudanças causadas pelo homem, né, a nossa invasão dentro desse ambiente aí, né, principalmente por mudanças no uso do solo, nós vamos falar ali na frente, perda de hábitat, ela vai favorecer o que a gente chama de spillover. Né? Então, o que é? Esses micro-organismos aqui, dos animais silvestres e dos animais domésticos também, né, ou então desse para esse aqui, ó, né, como ponte, eles fazem o seu spillover, o transbordamento aqui para os seres humanos. Isso pode ser através de contato direto ou através de vetores. Tá? Então, o nosso trabalho no laboratório, ele vai mexer com essa interface aí de doenças emergentes e reemergentes, mas com vetores de doença, que eu vou mostrar para vocês lá. Tá? Então, essa figura, né, eu tirei essas duas figuras desse... a gente está acostumado muito a ver artigo científico, mas é muito interessante, às vezes, alguns painéis que são feitos com grupos de cientistas do mundo inteiro, dentro de um determinado tema, né? Então, são sínteses interessantíssimas. Então, essa síntese aqui, feita pelo IPBES, né? Ela contou com um grupo enorme de cientistas de altíssimo nível do mundo inteiro e discutiu essa coisa de biodiversidade e surgimento de doenças e essas coisas, emergência. Né? Bem interessante, bastante grande. Vocês podem pegar, tem esse DOI aqui, vocês podem pegar, está acessível lá. Tá? O pessoal, lá no meu Instagram, depois eu vou deixar lá o endereço, tem um link com os slides dessa apresentação, tá? Então, quem gostar, quiser ver depois, não precisa anotar nada não, que os slides vão estar lá. Só ir lá no Instagram, tem um link lá na descrição, né? E aí você vai ver lá slides do seminário. Tá? Então, vocês podem pegar. Então, o que ele fez uma representação que eu achei interessantíssima, que ele coloca o seguinte, que o spillover, quando esse
esse determinado patógeno, ele salta do animal para o ser humano, né? É como se fosse acender um fósforo aqui numa mata, né? Então, você vai acender um fósforozinho ali. Esse fósforo pode começar a queimar e apagar, ele não acontecer nada, ou queimar uma árvore, queimar uns arbustos aqui e parar, ou então ele pode começar a queimar uma área maior. Então, ele vai queimar um pedacinho da mata, né? Então, ele coloca que o spillover inicial seria esse primeiro fósforozinho, e a transmissão local, que é, por exemplo, o que acontece com ebola normalmente na África, né? Você tem um surto bastante forte, mas bem localizado, ele não se espalha, seria esse segundo aqui, seria queimar o subbosque, né? E que a pandemia seria um fogo florestal. Tá? Eu achei bem interessante isso aí, e a gente vai discutir isso aí. Tá? Bom, então, quando a gente fala de biodiversidade e saúde, envolve várias coisas, e de maneira direta, a diversidade de mamífero e ave, né? No caso de doenças emergentes, a riqueza de mamífero e ave está ligada à riqueza de patógeno. É uma coisa mais ou menos lógica, e não é problema, é natural, né? Cada espécie de animal vai ter seus patógenos próprios. Quanto maior a diversidade de animais você tem, maior diversidade de patógeno. Tá? Não quer dizer que esses patógenos vão se transformar em surto de doença para o ser humano, né? Então, você vê que esse mapa mostra os países onde tem maior diversidade de patógenos, né, e eles coincidem, aqui no gráfico aqui vocês podem ver, ó, né, riqueza de mamífero e ave aqui, ó, embaixo, ó, 1.000, 2.000, 3.000, e aqui riqueza de patógeno, ó, tá? Então, olha lá, uma ligação direta. Quanto mais mamífero e ave, mais patógeno, né? Bom, e essa distribuição, principalmente entre os mamíferos, porque os mamíferos são mais importantes para nós em termos de emergência de doença, lógico, né? Porque nós somos mamíferos, né? E as aves, para nós, em termos de emergência de doença, ela é mais importante para as influenzas, né, para as gripes. As gripes têm origem em ave, mas vocês vão ver que de vetores a ave é importante também. Mas no caso de mamífero, você vai ter uma distribuição diferencial desses patógenos, então isso vai refletir também na distribuição espacial desses patógenos. Então o Brasil, esse artigo do Olival aqui, ele faz uma modelagem tentando prever novas zoonoses. Então, zoonoses que a gente ainda não descobriu, que ainda podem acontecer, são potenciais, tá? Que ele chama lá de zoonoses perdidas no artigo. Então, aqui seria todos os mamíferos, ó, nesse primeiro mapa aqui, mapa A. Olha lá, o Brasil, quanto mais vermelho, aqui, ó, 1.600 zoonoses, tá? Seria o máximo aqui, né? Então, quanto mais vermelho e amarelo, mais zoonoses. Tá? Então, você pode ver que o Brasil é o hotspot de novas doenças. Então, é claro que isso é importante para nós em termos de pesquisa. Mas varia de acordo com a ordem de animais. Então, por exemplo, o cetartiodátilo aqui, ó, os bovinos, esses, né, caprinos, por exemplo, a diversidade é maior e a importância é maior na África. Olha lá, ó, tá? Já morcego, olha a América do Sul, né? Então, a América do Sul, para morcego, nós temos uma fauna riquíssima de morcego, roedor também importante, né? Então, só para ver que a biodiversidade, ela é importante aí, ela tem que ser levada em conta, tá? Mas, como eu falei, isso é só uma fonte, quer dizer que existem os patógenos. Não quer dizer que esses patógenos vão virar um surto, uma epidemia, não quer dizer que eles vão passar desses animais silvestres para os animais domésticos ou então para nós, para os seres humanos, né? O que já foi bastante definido por diversos autores é que alguns fatores vão aumentar essa emergência, essa probabilidade desse estoque de patógeno que está na área silvestre, ele vir a saltar para o ser humano. Então, principalmente esses três aqui, ó, tá? Isso aqui das Nações Unidas, desmatamento e mudanças no uso do solo,
intensificação da agricultura e da produção animal, né? E comércio ilegal de animais silvestres. Tá? São 3 coisas. E lógico, mudança climática. Tá? A mudança climática é uma coisa bastante ampla, né? E a gente, na verdade, as medidas contra ela são gerais, né? Então, vamos focar aqui nessa parte de desmatamento e intensificação. No caso de também resistência a antibiótico, também não vem ao caso agora, né? Mas o que diversos artigos mostram, o que é? Quais os locais são mais aptos para terem novos patógenos, novas emergências, como aconteceu agora com o Covid. Locais com florestas tropicais, florestas sempre verdes, e que estão sofrendo uma intensa pressão de agricultura ou de criação animal, de pecuária. Tá? Então, esses locais são os locais que serão realmente os hotspots. Tá? Então, aqui mostrando, isso é um outro artigo aqui, onde ele divide, então, de 18 a mais 13%, aqui 20 e poucos por cento, quer dizer, 30% das doenças emergentes está ligado a essas mudanças no uso do solo aí, tá? Só para exemplificar, né? E com isso você tem esse mapa aí, né? O Allen e colaboradores de 2017 fez esse mapa de risco. Então, essas áreas, quanto mais amarelas, são áreas com maior chance de existirem novos eventos de doenças emergentes, né? Então, você vê que são as regiões tropicais, né? Tropicais e subtropicais, tá? E com alta diversidade também, né? Batendo com o que a gente já falou aí. Então, o Brasil, né, ele tem tudo para ser o berço aí de novas epidemias aí, tá? E hoje a gente está enfrentando essa aí, que é a epidemia do coronavírus, né? Mas as coronaviroses, né, humanas, elas são um exemplo clássico disso tudo que eu falei, né? Aqui, né, essa figura mostra todas que já foram descritas em humano, e as que são graves é o SARS-CoV-1, né, e o MERS, que são as mais graves. As outras têm baixa gravidade, foi doenças muito raras, sintomatologia muito branda, tá? Mas essas aqui foram epidêmicas, ou até pandêmicas, no caso do SARS, tá? Então, o SARS, por exemplo, a origem é o morcego, tá? Então, ela é um vírus que primitivamente estava no morcego, que imagina-se que tenha feito uma ponte com o civeta, que é um mamíferozinho, e passou para o ser humano. E no caso do MERS, está ligado ao dromedário, um camelo dromedário, né, de uma corcova. Então, a mesma coisa, o morcego, sei lá, o morcego frugívoro lá, no caso, né, todos dois são frugívoros aí, o camelo comeu alguma fruta, alguma coisa, e começou esse ciclo entre morcego e camelo, e depois de camelo para o ser humano, tá? Agora, no SARS-CoV-2 atual, né, já está claro que são 2 espécies de morcego, que chama morcego ferradura, né, o Rhinolophus, elas são as que são a origem, a fonte, né? Mas o SARS-CoV que está nos infectando, ele já está distante dos morcegos. Então, acredita-se que houve alguns eventos lá de spillover na China, e naquela região lá, de Wuhan, tá? Ou então, talvez em outras, né? Talvez o mesmo SARS, os primeiros casos foram localizados em uma região, depois foram ver que a origem foi em outra. Tá? Mas o fato que é a relação entre ser humano e o morcego, tá? Ou então ser humano e outro animal que o morcego passou antes. Tá? O fato é que aquela região, ela é uma das regiões de maior desenvolvimento da China, tá? Com uma intensa produção animal, né? Então, muita criação de porco, de pato, né? A China aumentou 60% o consumo de carne na China, né? Os chineses comiam pouca carne, mas nos últimos 20 anos aumentou demais.
Então, tudo isso contribuiu, né, com aquela população gigante também, para facilitar um spillover que aconteceu e que a gente está sofrendo hoje. Né? Bom, mas no meu caso, né, em termos de doenças emergentes, eu trabalho diretamente com os mosquitos e as arboviroses. Né? Então, o que é uma arbovirose? Né? O que nós estamos tendo aí, a coronavirose, não é uma arbovirose, porque a transmissão é direta, tá? De pessoa para pessoa. Né? A arbovirose, ela vai ter um vetor, vai ter um artrópode que vai transmitir. Tá? Por isso que ela é chamada de arbovirose, que é arthropod-borne virose. Né? Então, existe... Eu coloquei aqui 534, com certeza esse número já está defasado, tá? Mas entre 550 e 600 arboviroses aí catalogadas, tá? 137 podem causar doença humana, certo? E o Brasil tem 187 espécies diferentes de arbovírus. Né? O Instituto Evandro Chagas é um dos maiores institutos de virologia do mundo e tem um trabalho espetacular, muito fácil de achar na internet. Quem se interessar, né, procura Arbovirology. Né? Essa palavra parece só eles que usaram. Se coloca Arbovirology, Evandro Chagas, você vai achar aí um material riquíssimo de arbovirose. Né? Isso aqui foi entre 54 e 98, já tem bastante tempo. E naquela época já era um recorde mundial. Tá? Então, as arboviroses vão ser transmitidas por artrópodes hematófagos. Então, tem os carrapatos, olha aqui, ó. Então, 116 espécies de arbovirose são transmitidas por carrapato, né? E os mosquitos, os dípteros, né? Então, a gente tem os maruins, que é aquele mosquitinho bem pequenininho, quase você não enxerga ele, aquele pique deixa uma bolinha de sangue. Tem o borrachudo, que é muito comum em cachoeira, por exemplo, e o flebotomínio, que vocês conhecem como transmissor de leishmaniose. Esses 3 dípteros aqui, eles transmitem umas 20, 30 espécies de arbovirose, pouquinhas, né? O grande astro do show aqui são os mosquitos, os Culicidae, né, que transmitem por volta de 300 arboviroses, né, essa família aí. Tá? Então, nesse mapa aqui, né, desse artigo aí de Gubler, ele mapeia as epidemias de arbovírus de 90 a 2000. Olha lá, tudo aqui está marcado. Eu acho que tem algumas repetidas, né? Dengue, que aparece várias vezes. Mas olha aqui a lista, ó. A lista é gigante. Né? Então, aqui no Brasil, a gente tem dengue, tem chikungunya, tem oropoche, tem Santiluz, né? Encefalite equina, acho que tem aqui também, febre amarela, tá? Então, são centenas de arboviroses. E nós, aqui no Brasil, sofremos há muitos anos com essa aí, com a dengue, tá? Então, a febre hemorrágica do dengue, ou dengue, né? Ela é a primeira arbovirose pandêmica. A gente fica agora falando da pandemia do coronavírus, mas a dengue já é pandêmica há muito tempo, que ela é epidêmica no mundo inteiro, em vários continentes, por isso que é pandêmico. Tá? Então, aqui nesse mapa de 2013, ele mostra os países onde tem transmissão ativa de dengue. Tá? Vocês estão vendo aqui que ele está dentro de uma linha, que tem essa linha aqui, ó. Isso é uma linha de temperatura, tá? Nessa linha aqui, você tem uma temperatura aqui, ó. Ele coloca 10 graus para cá e 10 graus para cá. Quando a média é menor do que isso aí, o Aedes aegypti, o Aedes albopictus, né? Eles não conseguem mais colonizar, não conseguem mais expandir geograficamente. Então, a dengue ela só é limitada por isso. Porque esse mosquito aqui, ele acompanha o ser humano, o Aedes aegypti, tá? Com o aquecimento global, o que está acontecendo? Essa linha está subindo, ó. Então, ela está saindo aqui, ó, entrando nos Estados Unidos cada vez mais, por exemplo. Tá? E eles estão super tensos lá com isso. E o astro do show é esse cara aí, o Aedes aegypti.
tá? Que é o maior transmissor de doenças do mundo. Né? Não tem para ninguém. Né? O Aedes aegypti vai transmitir dengue, vai transmitir chikungunya, febre amarela, zika, né? Agora recentemente aí. Tá? Então, ele é multitransmissor, tá? Ele pode se infectar com 2 viroses ao mesmo tempo, né? Então, ele realmente é o mais eficiente. E ele é totalmente adaptado com o ser humano. Tá? Acredita-se, né, que esse hábito dele de ser um mosquito caseiro, né, urbano, ele vem, que ele é um mosquito africano, né? Ele vem do tempo da formação do deserto Saara. O deserto foi expandindo, né? Então os locais de criação desses mosquitos foram diminuindo e aí eles foram invadindo as cidades para pegar, né, conseguir os reservatórios de água. E aí foram se adaptando a esses reservatórios criados pelo homem. Primitivamente, eles ficavam em oco de árvore, ficavam em água acumulada em folha, em bromélia, né? Só que aí, como o Saara foi expandindo, eles foram sendo deslocados para os pequenos vilarejos humanos e se adaptaram. Tá? Então, ele é bastante antiga essa relação dele com o homem. Tanto que ele é um mosquito que adora sangue humano. Né? Então, ele tem uma preferência muito forte com sangue humano. Se tiver sangue humano, ele vai preferir do que um sangue de cachorro, ou de gato, ou de boi, ou de cavalo, que seja. Tá? Sempre vai preferir sangue humano. Quando ele suga sangue humano, ele põe mais ovos que quando ele suga, por exemplo, sangue de porquinho da Índia, né? Já foi feito esse estudo, né? Então, ele é um mosquito doméstico, né? Da casa e periurbano, tá? Então, isso é interessante para nós. Vocês vão ver lá na frente. Bom, e aqui é só um outro mapa de risco, que é das doenças emergentes, mas transmitidas por vetores. Tá? Então, quando o vetor, você vai ter uma sintonia fina, né, nessas áreas de risco aí, mas você vê que a Mata Atlântica, né, ela, no Brasil, ela é importantíssima aí para essas doenças emergentes. Bom, só um exemplo de doença emergente transmitida por vetor, um exemplo clássico, que é o vírus do oeste do Nilo, né? Olha a expansão dele nos Estados Unidos, ó, foi de 99 a 2004, ó. Nesse pequeno período de tempo, ela conseguiu invadir todo o território dos Estados Unidos, né? E o vírus do oeste do Nilo está chegando aqui no Brasil, né? Já temos caso aqui, já foi detectado em animais, já, em cavalos, tá? Tá até aqui, né? Esqueci que eu coloquei aqui. Então, aqui, o primeiro isolamento, né, de 2019, mas foi 2018 que pegaram, né? Então, em 2018, eles isolaram a primeira vez em cavalo esse vírus, né? Então, o ciclo é bem mais complexo que dengue, né? Que a dengue, o mosquito se infecta no próprio ser humano. Aqui não. Aqui você tem um ciclo silvestre envolvendo aves, né? Lá nos Estados Unidos, essa ave aqui, que é o American Robin, mas tem o pardal também, tem o corvo, né? Que inclusive causa muita mortalidade em corvo lá. E, eventualmente, né, ele vai infectar um animal como cavalo, por exemplo, ou o ser humano, né, que são considerados hospedeiros sem saída, né, que não completa o ciclo, não tem uma virulência interessante. Mas é uma encefalite, é uma doença meio grave, né, que a gente espera que ela não se estabeleça aqui, mas tem que ficar vigilante. Bom, e essas outras doenças arboviroses, né? Entre elas, tem umas flaviroses, né, como o St. Louis, que tem um problema aí bastante sério, né? É que elas não são detectadas no exame de dengue. O que quer dizer? Nós vivemos num mar de dengue, tem dengue para todo lado, né? Só que tem outros vírus circulando, tá? E quando você faz o exame imunológico de dengue, ele dá uma reação cruzada, às vezes, com esses outros vírus. Então, ele dá positivo para dengue, mas, na verdade, o que é o vírus de St. Louis. Ou então, pode ser o vírus do Rocio, que é um vírus até bem grave, né? Então, o que acontece? Na minha opinião, é quando a pessoa fala assim, nossa, eu peguei uma dengue toda esquisita, eu tive uns sintomas todos diferentes. Provavelmente, essa pessoa pegou esse outro vírus aí, que está circulando também, tá?
Então, o diagnóstico diferencial desses vírus aí é importante, mas nós estamos muito longe disso. Então, o foco nosso lá é mosquito, né? Graças, né, a essa vida nossa, né, de conviver com dengue, todo mundo conhece o ciclo do mosquito, que ele é uma parte aquática, né? Alguns, né, vão ser em pequenos reservatórios, como o Aedes aegypti, outros vão ser em rio, outros vão ser em lagoa, vou mostrar para vocês aqui, né? E por que esses bichos são importantes, né? Porque eles realizam hematofagia, né? Então, aqui nessa figura, você tem a cabeça de um mosquito, ó, ele sugando direto na veia aqui, ó. Ele põe essa probóscide dele, perfura a pele, acha a veia e vai sugar. Né? Por isso que a picada não dói, porque ele vai direto na veia. Né? E eles são extremamente ecléticos né, algumas espécies bem especializadas para sugar até, por exemplo, anfíbios, sugar aves, né? O jacaré, por exemplo, eu gosto dessa figura, que é um olho de um jacaré, ó. Olha os mosquitos sugando o jacaré no olho, é o único lugar, né? Não consegue furar o couro, vai pegar na mucosa do olho do jacaré, né? Transmite um parasito aí para esse jacaré aí, um protozoário. Né? Então, o que acontece? Como é que esses bichos transmitem doença? Quando ele vai sugar sangue, ele perfura, vai na veia e joga saliva. Quando ele joga saliva, essa saliva, por que ele joga? Ela tem anticoagulante, ela vai ter, às vezes, vasodilatador, ela tem algumas coisas que vão interagir com o sistema imune, tá? Mas, basicamente, ele manda saliva para o anticoagulante, para o sangue fluir e ele alimentar. Junto com a saliva, vão os propágulos dos patógenos, de vírus, né, de protozoário, do que seja, helmintos, né, vermes, né, são transmitidos por mosquito. Então, nesse ato de jogar saliva, é que ele inocula os patógenos. É tão interessante isso que existem propostas de mosquitos transgênicos onde você modifica a glândula salivar dele para ele produzir uma proteína vacinal. Então, teoricamente, aquele mosquito transgênico injetaria uma saliva que estaria te vacinando. Tá? Só para vocês entenderem como é que funciona essa dinâmica. Bom, e aí eles falam que o mosquito é o animal que mais mata ser humano. Né? Então, essa figura aqui, ela mostra isso. Ó. Então, o mosquito, ele mata 725 mil pessoas por ano no mundo inteiro. Tá? Seguido dos caramujos, que vão transmitir vários vermes aí, né, trematóides, e aí vem os outros, ó, cobra, né, cobra morre umas 100 mil pessoas de mordida de cobra no mundo inteiro, tá? Então ele fala que realmente é o animal mais perigoso do mundo, é o mosquito. E embora a gente tenha um Aedes aegypti aí, que todo mundo fala e conhece, existe uma diversidade razoavelmente grande dessa família. Tá? São 3.500 espécies no mundo inteiro. E nós aqui, a região neotropical é a mais rica, né? E o Brasil, o país com maior diversidade dentro da região neotropical. Então, vocês já viram, nós temos uma grande diversidade de mamífero e ave e temos uma grande diversidade de transmissores, de mosquitos, de vetores. Tá? Então, você vê o risco. Né? Então, o que a gente faz no laboratório são levantamentos de biodiversidade. Diversas vezes nós vamos fazer isso. Então, a gente pode usar essas armadilhas elétricas, né, que ela funciona, por exemplo, com luz. Ó. O mosquito é atraído, aqui tem uma ventoinha que vai sugar o mosquito aqui para dentro. Você pode usar luz, você pode usar... Isso aqui uma garrafa térmica com CO2, né, com gelo seco, liberando CO2 aqui, ou um atrativo sintético. Sem colocar algum atrativo para o mosquito, ele entra e é sugado. Essas são as armadilhas no campo. Né? Agora, a gente usa bastante essa armadilha aqui, que parece uma barraca, que chama armadilha de Shannon, que ela é bem eficiente, pega muito bicho. Né? Então, a gente usa ela à noite, coloca essa luzinha aqui, ele é atraído pela luz e por nós também, né? Os macacos africanos gigantes são lá embaixo, e eles ficam presos aqui nesse telhado e a gente suga ele com aspiradores elétricos. Então, aqui já houve casos de a gente pegar 5.000 indivíduos por aí, tá? 3.000 indivíduos numa noite.
né? Aqui é só para vocês verem de dia a gente montando, aqui está o Guilherme, né, meu ex-aluno aqui de mestrado, montando a Shannon aí no ambiente silvestre, né? Então, os trabalhos lá do laboratório, eles são trabalhos de ambiente silvestre, então, eu trabalho com mosquito no ambiente silvestre, tá? Na casa das pessoas, realmente é um negócio que a gente não faz. Por que eu não trabalho com isso? Porque já tem 1 milhão de pessoas trabalhando com isso e tem pouca gente trabalhando no ambiente silvestre. Outro tipo de coleta é que a gente chama de captura por pouso humano, tá? Que chamava também de disco humano antigamente. Então, o mosquito pousa, aqui está o Alex, aqui, ó. Aí esse aqui é um aspirador, ele vai puxar o mosquito, vai sugar um mosquito aqui para dentro do aspirador. Você pode usar um Eppendorf, alguma coisa assim, e você coleta. Então, você aisca, o bicho pousa para sugar seu sangue, você pega ele. Essa é super bacana, né? Porque te dá informação que o mosquito suga sangue de gente, né? Quem está sugando sangue ali naquela região, tá? Mas muita gente sempre tem problema na publicação, isso aí, apesar de ser muito eficiente, tá? Bom, e o que a gente tem usado muito e usa bastante que é a armadilha de oviposição, ó, que é um vasinho de planta preto com uma paletinha de madeira, a ovitrampa. Aqui a gente captura ovo e captura larva, né? Então ele é muito bom para para Aedes aegypti, né? Ela é desenhada para Aedes aegypti, mas funciona para outros que se criam em pequenos reservatórios e simula como se fosse um buraco de árvore, né? Aqui o pessoal lá do laboratório no campo, ó, já aqui estavam tirando as armadilhas, ó, olhando o número, né? E recolhendo, tá? Agora a gente está trabalhando com uma que o pessoal lá pendurando aí, que a gente fez com umas folhinhas, que a gente está simulando uma bromélia. Isso aí vai ser da dissertação da Júlia, que é minha aluna de mestrado atual, tá? Então, a gente quer aumentar a complexidade desse sistema, né, que é um microcosmo ali, e ver se vai refletir no aumento de diversidade de mosquito, tá? Ou então da fauna associada, né? Será que vai aparecer mais rotífero, mais protozoário, mais microcrustáceo? O que vai acontecer aumentando a complexidade do hábito, que como se fossem as folhas de uma bromélia, então você tem diversos microhábitats ali dentro. Uma coisa nova. A gente faz também, às vezes, coleta de imaturos, então é direto dentro de lagoa ou de rio, né? Aqui é a gente mesmo, aqui é lá em Jequitaí, então a gente fez um grande trabalho em Jequitaí, que já está em fase de manuscrito, vão sair os artigos aí de Jequitaí, né? Então a gente coletou muito lá, tem uns buracos de pedra aqui que são interessantes, a gente pega diversas espécies importantes aqui, ó. Né? Aqui também, ó, às vezes lá tem área de rio, ó, que a gente também está coletando. Aqui essa foto eu gosto de colocar aqui, por exemplo, olha aqui uma pocinha de pedra assim, mais simples, né? Aqui é a rede que a gente usa para pegar, né? Eu que coletei nessa poça aí, achei um monte aqui de uma espécie que eu nunca tinha coletado, né? Então, uma espécie nova. Assim, não é nova lá para... Quer dizer, é nova, né? Que não tem nada para a região, mas ainda não tinha coletado com os outros métodos, né? Então, esse método é sempre importante, tá? Então, aqui as pocinhas d'água a gente coleta com a rede e leva para o laboratório dentro do saquinho, como se fosse peixe de aquário, tá? A gente leva para o laboratório para esperar os mosquitos nascerem, que o mosquito adulto é mais fácil de identificar. Bom, então a área que a gente tem trabalhado antes, né, lá de Jequitaí, que Jequitaí é cerrado, é a Mata Seca, né? Então aqui no Parque Estadual da Mata Seca, vocês estão vendo aí que o que acontece? A floresta estacional decidual, as folhas na seca, elas caem todas, né? Então você imagina esses bichos que dependem de reservatórios de água que estão em plantas, para onde que eles vão aí? Como é que fica, né, nessa época aí onde não tem nem cobertura de folha para eles, tá? Então a gente trabalhou lá no Parque Estadual da Mata Seca, lá em Januário Matias Cardoso, e agora a gente tem trabalhado dentro de Montes Claros. Ó. Isso aqui é ali entre os bairros Liberdade, Morada da Serra, uma área da UFMG, né? Aqui é só um exemplo da Mata Seca. Ó. Eu tirei essa foto em setembro agora, e agora em outubro. Ó, como é que já muda em pouco mais de um mês, já vai mudando completamente a cara, né? Então, são mudanças muito rápidas. Assim que chove,
ele dá uma mudança, né? Aqui só para mostrar o que a gente fez lá na região, que é Jaíba, Matias Cardoso, Januário, Janaúba, que é uma região toda lá, que a gente publicou num artigo aí grande, esse aí, né? E então, esse foi o primeiro nosso levantamento grande, ó. A gente achou 11 gêneros e 54 espécies lá para a região. 22 eram novos registros para Minas Gerais, né? Por quê? Porque tem pouca gente trabalhando com mosquito silvestre em Minas Gerais. Então, esse trabalho nosso é o primeiro trabalho na região norte aqui. É o primeiro trabalho de mata seca, lógico, e é o primeiro trabalho de fauna de mosquitos da região norte, né, norte de Minas. E um dos primeiros aqui na região do semiárido. Aí lá também a gente trabalhou com diversos estágios de regeneração florestal para simular esses impactos ambientais e essas mudanças no uso do solo. Então a gente viu coisa lá, por exemplo, que nos estágios iniciais, esse estágio aqui, por exemplo, é inicial, que é um pasto abandonado, né? Aqui é uma mata que já está em regeneração, que a gente chama de capoeira, por exemplo, tem uns 20, 30 anos que ela está regenerando, e aqui uma mata que provavelmente nunca foi mexida, né? Então, aqui é a diferença na abundância de mosquito, ó. Aqui é início da chuva, final da chuva, aqui é início da seca e final da seca, né? Você vê que na seca os bichos desaparecem aqui, né? Mas na época da chuva aqui, ó, olha como que um ambiente mais aberto, né, que foi desmatado, olha como é que ele tem mais mosquito que os ambientes florestais, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem visto em quase todos os locais, né, que isso favorece algumas espécies de mosquito, eu vou mostrar quais. Essa região lá é interessante que ela é caracterizada por ter lagoas, no São Francisco, né, próximo de São Francisco, e tem muita lagoa lá do São Francisco mesmo, que a gente chama de lagoa marginal, tá? Por causa disso, uma das espécies mais importantes lá são os Mansonia, que esse mosquito aí, né, esse é o Mansonia titilans, bem estiloso aí, né, listradinho, né? Essa tribo Mansonini tem 2 gêneros aqui no Brasil, Mansonia e Cochleatidia, né? Todos 2 tem lá, e tem aqui também, lógico, né? E eles são interessantes porque a larva do mosquito, que vocês conhecem, ela tem um snorkelzinho, que é o espiráculo, que ela respira o ar atmosférico na superfície da água. Essa aqui não. Esse snorkel ele é transformado num gancho que ele perfura o aerênquima de plantas aquáticas, como o aguapé, ó, que eu coloquei aqui, e aí ele tira o ar desse aerênquima aqui, ó, que essa raiz ela tem ar dentro dela, né, dessas plantas flutuantes. Então ele vive sempre associado a banco de macrófita flutuante, a macrófita aquática, pode ser junco também, não precisa ser flutuante não, né? Então ele vive ali, né? Então ele vai estar sempre em maior quantidade em lagoa. Então lá nesses parques lá, ele é o bicho predominante, tá? Assim, no geral. O interessante é que quando a gente veio trabalhar em Jequitaí, no Cerrado, onde não tem lagoa, você pega pouquíssimo desses bichos. Eles têm lá, mas tem muito pouco. Só que agora Jequitaí está com um plano, né, de fazer uma represa, né, de hidrelétrica, né? Então você imagina o seguinte: um lugar que não tem represa, né, de repente surge uma lagoa gigante, uma represa gigante, né? Então, o que eu imagino lá, que já aconteceu em outras hidrelétricas no Brasil, é que vai aumentar de uma hora para outra o número de Mansonia e Cochleatidia lá, vai mudar completamente a fauna, né? Então, como a gente já trabalhou lá, agora é esperar que a lagoa, né, a obra seja feita para a gente ver esses impactos. Interessante lá na Mata Seca é que nós fizemos uma pesquisa lá, mandamos esses mosquitos que a gente coletou com a parceria nossa com a FMG, eles foram, na verdade, eles foram até para o Japão para ver se eles tinham os plasmódios e outros hemosporídeos de ave, malária de ave. E a gente foi ver que o Mansonia provavelmente ele é um
um vetor de malária de ave. Por que eu estou falando isso? Porque malária humana, a gente sabe muito bem quem são os vetores, mas as malárias de ave, não. Aqui no Brasil, principalmente, a gente não sabe quem é o mosquito vetor. Então, a gente acha, né, e foi publicado aí, que provavelmente é Mansônia. Tá? E essa malária de ave, ela tem importância aí na conservação, que a gente tem que estar atento. Né? Num outro trabalho, esse com as aves mesmo, a mesma coisa lá, a gente viu que a prevalência de malária de ave era maior nas aves que eram capturadas nessa área de pastagem, nessa área mais detonada, né? Aqui vai aumentando vamos dizer, aqui seria a mata mais preservada e aqui o pasto, né? Então, aqui, a prevalência de hemosporídeos no pasto lá era quase mais de 50%. Então, principalmente aves especializadas em áreas abertas eram mais afetadas, como a volatina e o tico-tico-rei aqui. Então, isso é um resultado interessante, né? Então, quando você desmata, você vai aumentar a prevalência de hemosporídeo aqui. O hemosporídeo pode ter, por exemplo, reflexo na reprodução dessas aves, por exemplo. Então, para a conservação de aves, muitas vezes não é levado em conta e é um negócio importante. Tá? Outra coisa que a gente fez lá foi a influência da pecuária bovina. Né? O parque lá, a gente teve a oportunidade de coletar quando tinha boi dentro do parque e depois eles regularizaram esses bois, tiraram os bois. Então, tinha umas 700 cabeças de gado, depois tiraram. E aí, o que a gente viu? A abundância de mosquito aumentou ao invés de diminuir depois que tirou o boi. Mas por quê? Porque aumentou Mansônia, que é um mosquito que a gente chama de ornitofílico, que gosta de sangue de ave. Então, isso aí foi o que aconteceu lá. Né? Então, um resultado bem interessante. Né? Então, você vê que uma coisa que, teoricamente, você vai achar que vai ter né, vai diminuir o impacto, né? Na verdade, no primeiro momento aumenta. Lógico que depois isso aí, a gente não voltou lá, né, infelizmente, né? Não tivemos dinheiro para voltar, mas se a gente voltar lá, talvez já estabilizou, né? Então, a gente viu também que quando tira o gado, você muda a composição. Então, o elenco de espécie muda quando você tira o gado, né? O gado, então, ele causa um impacto muito importante na comunidade de mosquito. Bom, e aí com surto de febre amarela, a gente ficou, né, lógico, todo mundo preocupado, e eu comecei um projeto com umas colegas virologistas lá da UFMG com febre amarela. E aí a gente veio finalmente trabalhar em Montes Claros, que a gente não tinha trabalhado em Montes Claros ainda, né? E embora Montes Claros, né, que nesse mapa mesmo mostra aqui, ó, quem quiser saber ainda desse surto aí, que é esse artigo novíssimo aqui, ó, tá? Vou pegar ele aqui, é de onde eu tirei essas figuras aqui, eu também participei aqui, tô no meio aqui. Então, aqui em Montes Claros não teve caso humano, né? Você teve só caso em macaco. Mas o que a gente tem visto é o seguinte, que a Amazônia, ela é o grande reservatório da febre amarela do Brasil. Mas de tempos em tempos ele atravessa o Cerrado e chega aqui no Sudeste, aqui na Mata Atlântica. Tá? E aí causa estrago, ó, igual ela causou aqui, ó. Tá? Tudo na Mata Atlântica, ó. Certo? Então, para nós, agora, esse estudo que a gente fez em Jequitinhonha no Cerrado é importante para estudar esse sistema aí, como é que isso acontece. Né? Então, agora a gente voltou para Montes Claros, para trabalhar em Montes Claros, e focando a Aedes aegypti e a Aedes albopictus, esses dois bichos aí. O albopictus, ele também é um Aedes introduzido. Essa cepa, esse bicho nosso veio provavelmente do Japão ou do Sudeste Asiático, e ele é bastante agressivo, né? E diferente do Aedes, do Aedes aegypti, a domesticação dele é mais recente. Então, ele é um bicho que vive bem tanto em casa como no ambiente silvestre. Então, o Aedes aegypti, por exemplo, ele não costuma entrar para dentro de mata. Então, por exemplo, se as casas na periferia da cidade, eles não saem das casas e entram muito para dentro da mata. Né? Já o albopictus, não, ele coloniza bem tanto o ambiente urbano quanto o ambiente silvestre. Então, a gente quis trabalhar com essa relação. Né? Então, agora a gente está trabalhando aqui na área periurbana, naquela área da UFMG que eu mostrei lá, né, de Mata Seca,
e tem uma mata ciliar também do Rio Vieira, a gente está colocando aquelas ovitrampos e a gente está vendo como é que é a distribuição espacial dessas, principalmente dessas duas espécies, né, que a gente está vendo que elas são as principais. Porque os vetores da febre amarela mesmo, que é o gênero Hemagogos, que é esse mosquito azul bonito aqui, e o gênero Sabetes, que é esse outro bonitão aqui, que tem um penacho aqui, eles têm uma baixíssima abundância aqui, né? A gente já tentou de todo jeito pegar esses bichos aí, e a minha conclusão é que a abundância deles aqui é muito baixa, tá? Só que agora a gente vai expandir mais para ter certeza disso. Vamos coletar em áreas mais afastadas da cidade para ver se realmente é isso, né? Trabalhando aqui na cidade, a gente está vendo que realmente quem domina é a Aedes aegypti e o Aedes albopictus, mesmo no ambiente silvestre. Bom, outro bicho que a gente tem muito interesse aqui na região é esse aqui, o Aedes escapularis, né? Em todas essas regiões que nós trabalhamos, lá no Alto Médio, né? Lá em Janaúba, lá em Januária, Matias Cardoso, e aqui embaixo, né? Na região de Pirapora, Jequitaí e do Cerrado aqui, né? E aqui em Montes Claros também, esse bicho é o bicho mais abundante na época do auge de chuva, agora, a partir de agora, tá? Então, ele é muito fácil de reconhecer, porque ele tem essa mancha branca no tórax aqui, né? Ele é um bicho muito agressivo, lá na área do UFMG, eu passo muito de bicicleta, às vezes eles me sugam sangue andando de bicicleta, tá? Ele é muito agressivo, e já foram isolados diversos vírus nele, mas até hoje não acharam, assim, realmente aquela quantidade de vírus para justificar ele como vetor desses vírus, não. Tá? Eu fiz um trabalho com uma dessas colegas virologistas que eu mandei uns 5.000 desses aqui, para ela fazer a parte de vírus lá e não conseguiu achar vírus nenhum nele. Né? Mas eu acho que a gente tem que ficar muito atento a esse bicho e no futuro eu quero fazer né, os novos que entrarem, talvez encarar um projeto específico para Aedes escapularis, né? Um bicho vale a pena a gente observar. Bom, outro bicho tem muito aqui, o Psorófora, também é interessante a gente observar, tem lá na Unimotes, aparece muito, mas é só para constar que ele existe também. Bom, e um outro bicho que apareceu nessas coletas aí, que a gente estava procurando esses vetores da febre amarela, é o Toxorrinhos, né? Que ele é um mosquitão grande, mas que não é hematófago. Então, nós tivemos resultados bem interessantes aqui, onde, das ovitrampas, né, na monografia da Júlia, 60% delas, 70% delas, acho, estavam com esse Toxorrinhos, né? Então, ele é um controlador de mosquitos, tá? Então, por exemplo, olha aqui, ó. Vou mostrar um filminho nosso que eu gosto de mostrar, que esse filme exemplifica melhor, né? Então, é uma larva, a larvona, tá vendo? Então, ela vive em pequeno reservatório também, ela consegue localizar o pequeno... Ah lá, comeu a outra larva. Então, ela consegue localizar esse pequeno reservatório e ela põe um ovo ali, e esse ovo vai comer todos as larvas que tiverem, o que tiver vivo ali, ele vai comer, ele conseguir comer. Cabendo... Ele conseguir matar e engolir. Tá? Então, ele come, assim, 70 larvas de Aedes aegypti, se você der a larvinha de primeiro, segundo estágio, aí vai comer 70 em 24 horas. Tá? Então, ele é bastante voraz, né? Então, tem um potencial, assim, que eu considero excelente para uso em controle biológico. Então, a gente está pensando, né? Essa foto aqui é nossa, aqui do laboratório, né? Então a gente está pensando também em fazer alguma coisa com esse bicho aí, né? Por enquanto, teria que ser para os jovens aí que chegarem aí, que nós temos que trabalhar mais a biologia dele, né? A gente tem que trabalhar bem a biologia e ver se a gente consegue criar no laboratório, tá? Bom, acho que já demorou demais, eu queria ter feito mais curto, mas eu realmente não consigo falar pouco, não. Então, falou aí, pessoal, obrigado, né? Tem a foto da festa de Natal do laboratório do ano passado. Foi essa que eu achei mais gente do laboratório junto, mas está faltando gente aqui, né? Então, os que estão faltando aí não fiquem tristes, não, tá? Que eu não tinha uma foto que tinha todo mundo, não, né?
E aí eu fico à disposição de todo mundo, né? Quem quiser, né, tentar ir com a gente, tentar a prova comigo, eu vou ter 2 vagas esse ano aí. Então é só ficar atento, o nosso edital está saindo aí a qualquer momento, tá? Então estou disponível por e-mail, o Instagram e tem o meu canal do YouTube lá que tem muita aula, tá legal lá, tem muita aula bacana de parasito, algumas de controle biológico, tá? Então eu espero vocês lá, viu? Abração, todo mundo aí. Se alguém tiver pergunta, né? Acho que eu falo tão rápido que não dá tempo nem de fazer pergunta. Bom, beleza, pessoal. Ô, turma, valeu demais, brigadão. Flávio Ervas aqui, sempre bom. Flávio Ervas deve uma visita aqui no Norte Minas, viu? Procura a gente aqui. Valeu, gente, obrigado. Oi, a Ciara. Valeu, então. Então, acho que semana que vem, né, já continua os outros professores. Aí nós estamos pensando em fazer agora terça e quinta. Tá? Então, esse primeiro foi só um experimento, né, para ver como é que funciona, mas acho que tem que ser isso aí mesmo. Valeu, pessoal. Abração, então. Falou, tchau.